Olá, turminha do primeiro ano A e do primeiro B. Vamos então falar hoje nessa nossa videoaula sobre lei do seno e lei do cosseno que trabalhamos em sala. Então vamos começar pelos exercícios do caderno de atividades de vocês. Vocês vão pegar o caderno de atividades, esse aqui, ó, e vamos abrir na página 28. Iremos resolver a maioria dos exercícios aqui. Então começando no exercício número 1. Determine a medida do lado AB de um triângulo ABC. Então eu desenhei aqui um triângulo ABC. Eu quero calcular a medida do lado AB. Então eu vou chamar ele de X. Sabendo que o lado BC vale 8 raiz de 2, o ângulo A mede 30 graus e o ângulo C 45. Então ele disse que o BC, pessoal, mede 8 raiz de 2. Então eu vou lá no BC, coloco 8 raiz de 2. E ele deu a informação que o ângulo A mede 30 graus e o ângulo C 45. Lembra que eu comentei na aula com vocês? Quando eu tenho a medida de um lado e dois ângulos, ó, um lado com dois ângulos, eu vou usar a lei do seno. Então é só observar. Eu quero achar o valor do x. O x está olhando para quem? O x está olhando para o 45 graus. Então x dividido por seno de 45 graus é igual. Agora eu vou pegar o outro lado que eu tenho medido, 8 raiz de 2. O 8 raiz de 2 está olhando para quem? O 8 raiz de 2 está olhando, está oposto ao ângulo de 30 graus. Então, sobre seno de 30. Isso é o que a gente viu em sala. Isso é lei do seno, pessoal. O lado dividido pelo seno do ângulo oposto é igual ao outro lado dividido pelo seno desse ângulo oposto. Resolvendo, teremos seno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2. 8 raiz de 2 sobre seno de 30 graus vale meio. Agora aqui, ó, fração, igualdade, multiplica em x. O x vai multiplicar meio, pessoal. Então, x vezes meio. O raiz de 2 sobre 2 vai multiplicar o 8 raiz de 2. Então, raiz de 2 sobre 2 vezes 8 raiz de 2. X vezes 1 vai dar x. 2 vezes 1 dá 2. Agora aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz quadrada de 4. E raiz quadrada de 4 vale 2. 2 vezes 8, 16. Tudo isso dividido por 2. Agora, lembrando da nossa aula aqui, um sinal de igual é uma balança perfeita. Se eu tirar de um lado uma coisa e tirar a mesma coisa do mesmo peso do outro lado, a balança não vai desequilibrar. Então, se eu tirar o 2 aqui dos dois lados, nada muda. Portanto, x é igual a 16. Então, usamos aí a lei do seno nesse exercício, porque nós queríamos calcular o valor do x. Quem tem um lado com dois ângulos, vai com fé na lei do seno. Agora vamos fazer aqui, ó, exercise number 2, exercício número 2, pessoal. Diz o seguinte, eu tenho um triângulo ABC, desenhei para vocês aí, onde são dados o ângulo A mede 60 graus, esse ângulo vale 60 graus, o ângulo B mede 75 graus, e o exercício fala que o segmento de reta AB vale 4 raiz de 2. Então, AB mede 4 raiz de 2. Pede para a gente calcular o BC. Quero calcular o BC, vou chamar de x. De novo, observe uma coisa. Eu tenho a medida de um lado só, com dois ângulos. Um lado com dois ângulos, eu uso a lei do seno.
Então é só ver quem que esse lado x está olhando. Então x sobre seno de 60 graus é igual, o outro lado, 4 raiz de 2. Para quem que o 4 raiz de 2 está olhando? Eu tenho a medida desse ângulo? Não, não tenho. Mas eu sei que a soma dos três ângulos de dentro de um triângulo vale 180 graus. Acompanha comigo o raciocínio, pessoal. 75 mais 60 dá 135 graus. Se tudo é 180, 180 menos 135, 45. Então, esse pedacinho vale 45 graus. Então, seno de 45. Então, resumindo a lei do seno. O lado dividido pelo seno do ângulo que ele olha é sempre igual o lado dividido pelo seno do ângulo que ele está olhando. Seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2. Seno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2. Multiplica esse x, ó. X multiplica raiz de 2 sobre 2. E raiz de 3 sobre 2 multiplica 4 raiz de 2. Então aqui eu tenho x raiz de 2 sobre 2. Raiz de 3 vai multiplicar raiz de 2, então vai ficar raiz de 6, 4 raiz de 6, sobre 2. Resolvendo isso daqui, ó, teremos fração, fração, igualdade, eu vou multiplicar em x, precisa? Não precisa. Pessoal, vocês podem cancelar 2 desse lado com 2 desse lado. É mais fácil, ó, tirar de um lado da balança, tiro do outro lado. Então sobra para mim x raiz de 2 igual 4 raiz de 6. Quem está multiplicando passa dividindo, ó. Então 6 dividido por 2, eu posso dividir desse jeito, porque esse está na raiz e esse também. 6 dividido por 2 dá 3. Pronto, achamos o valor do x. X é igual a 4 raiz de 3. Tá assim, né, pessoal? Então, isso é lei do seno. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Sempre que eu tenho a medida de um lado com dois ângulos, eu uso essa lei do seno. Agora, exercício número 3. 3 diz o seguinte: dois lados de um triângulo medem 6 centímetros e 10 centímetros. E esses dois lados formam entre si um ângulo de 60 graus. Determine a medida do terceiro lado do triângulo. Eu sei que dois lados, um mede 6, o outro mede 10. 6 e 10. E o ângulo entre eles vale 60 graus. Então, está aqui. Calcule a medida do terceiro lado. Vou chamar de terceiro lado de x. Agora a coisa que muda um pouco. Você tem dois lados e um ângulo só. Quando eu tenho dois lados com a medida de um ângulo, eu posso usar a lei do cosseno. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Esse ângulo que ele te deu de 60 graus está olhando para quem? Está olhando para o x. Então, você vai fingir que o x é a hipotenusa, fingir. O 10 e o 6 são catetos. Então, quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado dos catetos, a soma dos quadrados dos catetos. Aí depois você coloca menos, pela fórmula, 2 vezes os catetos, vezes o cosseno do ângulo. Cosseno de quem? Dos 60 graus, para quem o meu x está olhando. 6 ao quadrado dá 36. 10 ao quadrado é 100. 2 vezes 6 dá 12. 12 vezes 10 dá 120. Vezes cosseno de 60. Cosseno de 60 graus vale meio. 120 dividido por 2 dá 60.
Então, x ao quadrado é igual. 36 mais 100 dá 136. 136 eu vou subtrair 60. Portanto, teremos 76 como resultado. Agora, se x ao quadrado é igual a 76, x é igual a raiz de 76. Só, vocês precisam colocar essa raiz de forma fatorada. Lembra como que faz isso? Pega o 76 e fatora. 76 dá para dividir por 2, que dá 38. Dá por 2, que dá 19. 19 é primo, só dá por ele mesmo. Então, 76 é 2 ao quadrado vezes 19. Cancela. Então, 2 raiz de 19. Acabou. Então, a solução do exercício número 3 seria 2 raiz de 19. Agora, vamos fazer o exercício número 4. O exercício 4 diz o seguinte. Um triângulo retângulo, um triângulo tem lados iguais a 4, 5 e 6. Então, os lados do triângulo são 4, 5 e 6. A questão é, calcule o cosseno. Ó, cosseno, eu vou usar então lei do cosseno, do maior ângulo. Gente, é uma coisa importante que vocês não podem esquecer em hipótese alguma. Será que o maior ângulo é esse ou esse? O maior ângulo é sempre aquele que está oposto, contrário ao maior lado. E o menor ângulo é sempre aquele que está oposto, contrário ao menor lado. Então, o maior lado é 6. Para quem ele olha? Para esse ângulo. Então, esse ângulo que eu vou chamar de x é o maior ângulo da figura. Agora, eu tenho, como eu quero o cosseno, eu vou usar a lei do cosseno. Para quem que esse ângulo está olhando? Para o 6. Então, o 6 é a hipotenusa, o 5 e o 4 são catetos. Então, 6 quadrado é igual ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos, menos 2 vezes os catetos, vezes o cosseno do ângulo que eu quero encontrar, que é o que está oposto à minha hipotenusa, que a gente está fingindo que é a hipotenusa. 6 ao quadrado dá 36, 5 ao quadrado 25, 4 ao quadrado 16. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 4, 40. Cosseno de x. Reduzindo a expressão, eu tenho 25 mais 16 dá 41. Menos 40 cosseno de x. Como eu quero achar cosseno de x, eu deixo ele sozinho. Quem tem que sair daqui é o mais 40. Quem é mais 40 vira... Quem é mais 41 vai para lá e vira menos 41. Quem tem R$36 e gasta R$41 vai ficar devendo 5. Ó. Multiplicando por menos 1 fica assim. Agora foca no seu objetivo. A pergunta, pessoal, do exercício é: calcule o cosseno. Então eu tenho que deixar sozinho isso daqui, ó. Então, cosseno de x é igual. Quem está multiplicando passa dividindo. Se eu simplificar por 5, cosseno de x é igual. 5 dividido por 5 dá 1. 40 por 5 dá 8. Está aí. Nesse exercício nós não queremos encontrar o valor do x, e sim cosseno de x. Portanto, cosseno de x vale 1/8. Então, nesse vídeo número 1, galerinha, nós fizemos o exercício 1 até o exercício 4. Agora vamos para o vídeo número 2.